Shalom pessoal, a paz do Eterno. Vim aqui tirar dúvida de algumas pessoas sobre alguns textos das Escrituras, onde algumas pessoas pegam alguns textos isolados para dizer que os mandamentos acabaram, que a gente não deve guardar o sétimo dia, enfim. São textos isolados, é por isso que eu sempre digo às pessoas, vamos ler textos e contextos, para que a gente não possa tomar decisões precipitadas. E é isso que está acontecendo no mundo hoje, meus irmãos. É aquilo que o nosso Senhor Yeshua falou aos fariseus. Vocês, hipócritas, nem entram e não deixam outras pessoas entrarem no reino dos céus. Por quê? Porque pregam um evangelho distorcido. Mostram um caminho às pessoas totalmente distorcido. Totalmente ao contrário do que o Eterno ensinou. Infelizmente, isso está acontecendo no mundo hoje. E o que é que a gente precisa fazer? Analisar as Escrituras, texto e contexto, para que a gente não possa tirar decisões precipitadas. E sim obedecer o Criador, o Eterno. Porque Ele nunca disse que aboliu a lei. Não, os mandamentos permanecem até hoje. Precisamos obedecer o Eterno até hoje, os seus mandamentos e aquilo que está escrito. Mas infelizmente as pessoas dizem que os mandamentos acabaram, porque Ele, nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno, veio abolir a lei. Pelo amor do Eterno, leia Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19, ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Ai daquele que ensinar o meu menor mandamento, esse não terá parte no reino dos céus, ou será menor no reino dos céus. É a mesma expressão de que está fora. Então eu ensinando outras pessoas a não guardar os mandamentos, então eu estou indo contra as Escrituras. Amém? Então as pessoas começam a pegar alguns textos de Paulo, tá? Algumas cartas de Paulo para distorcer. Antes de ir para os textos de Paulo, o que é que eu queria fazer? Eu queria que a gente lesse primeiro 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao 18, que Pedro, ele nos dá um conselho de toda a carta de Paulo. Amém? A gente tem que examinar com calma, porque Paulo, ele falava muito bem, né? Então as cartas deles é difícil de entender alguns pontos. Mas eu preciso examinar as Escrituras para ter um conhecimento correto das Escrituras. E Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao 18, ele vem nos transmitir isso. Diz assim, versículo 14. Assim, visto que tendes essa esperança, esforçai-vos ardorosamente, para que ele vos encontre em paz, em shalom, vivendo uma vida sem mácula e irrepreensível. Quer dizer, o que ele está nos preparando? Ele está nos preparando para que a vinda do nosso Senhor Yeshua, a gente esteja preparado, esteja fazendo a vontade do Criador, obedecendo os mandamentos e não desobedecendo. É isso que Pedro está nos aconselhando. Versículo 15. Considerai a longanimidade do vosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16. Isso mesmo faz ele em todas as cartas, ao falar nelas deste tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender. Olha aí o que o apóstolo Pedro está falando. Em alguns pontos nas cartas de Paulo, encontra alguns versículos difíceis de entender. Então é esses versículos que o povo pega. Versículos distorcidos para apontar que não devemos guardar os mandamentos. Enfim, e ele diz que os ignorantes e os vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para sua própria perdição ou condenação. O que o apóstolo Pedro está dizendo? É de que eles pegam as cartas de Paulo, distorcem os textos isolados, mas eles fazem isso para sua própria perdição. Então eles estão distorcendo as escrituras para incentivar outras pessoas a seguir um caminho que não é do Eterno. Certa vez nosso Senhor Yeshua disse o quê? A quem foi mais dado será cobrado. Amém? Então, precisamos examinar as cartas de Paulo para que a gente não se confunda. Veja o que o apóstolo Pedro está dizendo. As cartas deles existem alguns pontos que são difíceis de entender. Que essas pessoas pegam para distorcer as escrituras e incentivar você a não obedecer os mandamentos. Mas a Bíblia diz, obedecer os mandamentos e será salvo. Eu preciso obedecer os mandamentos. Amém? Mas o mundo infelizmente distorce.
Versículo 17. Mas ele distorce para quê? Para sua própria perdição. É aquilo que eu falei no começo. O que é que o nosso Senhor falou aos fariseus? Eles nem entram na vida eterna e não querem que outras pessoas entrem. Amém? Querem fazer suas próprias vontades. Mas você, que é um homem de Deus, examine as Escrituras e obedeça o eterno. Cuidado com essas pessoas. Versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo de antemão, precavei-vos para que não suceda que, levado pelo engano dos ímpios, veja, levado pelo engano dessas pessoas que distorcem as Escrituras, venha a cair a vossa riqueza. Versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Yeshua. A Ele seja a glória, agora até o dia da eternidade. Então, crescer em conhecimento. O que é crescer em conhecimento? É examinar as Escrituras, examinar os textos e contextos para que a gente não possa tirar decisões precipitadas. Amém? Então, por que eu queria citar logo esse texto? Para que a gente possa entrar nos textos onde as pessoas pegam para distorcer. Amém? Então, as pessoas pegaram agora Romanos capítulo 7 e versículo 6 para dizer, o versículo 6 que ele diz, de Romanos capítulo 7. Agora, porém, estamos livres da lei. Agora, porém, estamos livres da lei. Então, eles dizem que acabou a lei. Porque está dizendo, estamos livres da lei. Então, ele pega um texto isolado para mostrar que estamos livres da lei, para dizer que a lei acabou. Então, a gente vai voltar um pouquinho atrás, né, de Romanos capítulo 7, versículo 4. Para a gente entender o versículo 6, isolado que eles pegam. Diz assim, de modo análogo, ou de modo semelhante, né? Também vós, meus irmãos, pelo corpo de Yeshua, do Messias, fostes mortos para a lei. Pelo corpo dele, fostes mortos para a lei. Então, que lei ele está falando aqui? Não é lei dos mandamentos. Eu fui morto para a lei do pecado. Ele está falando do pecado, que Paulo colocou como lei. Porque o pecado é transgressão da lei. Então, quando ele disse aqui no versículo 4, fosses mortos para a lei. Qual era a lei? Do pecado. Mas por que ele foi morto pela lei do pecado? Porque ele se uniu ao nosso Senhor Yeshua. Para pertencer a outro, aquele que ressuscita dentre os mortos, a fim de produzir frutos para Deus. Então, como eu posso produzir frutos para Deus? Claro, amando o próximo, fazer uma boa obra, mas obedecendo os mandamentos. Como é que eu faço frutos para Deus se eu não obedeço os mandamentos e anulo os mandamentos lá na frente? É meio estranho isso aí. Então eu morri para o pecado, porque agora eu me converti. Versículo 5. Quando estávamos na carne, entenda o texto. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, que através da lei do quê? Do pecado. Então, quando eu estava na carne, transgredindo a lei, porque pecado é transgressão da lei, então eu vivia pecando. Então, o que ele disse? Que através da lei, quer dizer, que através do pecado, operava em nossos membros, produzindo frutos de morte. Então, eu vivia num pecado, transgredindo a lei, então eu produzia frutos de morte. Aí agora entra o versículo 6, onde ele diz, agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que mantínhamos cativos, preso. O que mantínhamos cativo, preso? Eram os mandamentos? Não, rapaz. Quem mantinha cativos, preso, era o pecado do mundo, porque no versículo 5 ele diz, estávamos na carne. Amém? É isso que ele está dizendo. Estávamos na carne, vivendo em transgredindo a lei, vivendo em pecado. Mas agora eu morri para a lei do pecado e agora eu vivo agora na presença do nosso Senhor Yeshua, através de crer em toda a palavra, do batismo. E agora, aquilo que me mantinha cativo, preso do pecado, agora eu estou livre. Não livre de não obedecer os mandamentos. Não, livre do pecado, da vida errada. E em seguida ele, e assim podemos servir em novidade de espírito e não na letra. O que ele diz aí?
não só em conhecimento, em sim em prática. E pelo Espírito ele fala de uma renovação que você vai ter no seu coração e na sua vida. Porque quando a gente se converte ao eterno, a gente vive vida nova. Então o versículo 6 que muita gente pega e diz: agora porém estamos livres da lei, ele não fala livre dos mandamentos, não, ele está falando de livre do pecado, das coisas erradas, das coisas que eu fazia que não agradavam ao eterno. Hoje eu estou livre, porque agora eu passo de transgressor a obediente à lei de Deus, aos mandamentos. Aqui ele não está anulando. Por quê? O versículo 7 ele diz assim: que diremos então? Lê o versículo 7 de Romanos capítulo 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? Então as pessoas dizem que aquele que obedece à lei é maldito. Então Paulo está fazendo uma pergunta: que diremos então? Que a lei é pecado? Uma pergunta. E ele responde: de modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Então, meu irmão, quem está dizendo que não existe mais lei nem mandamento, então não existe mais pecado. Amém? Então não existe mais pecado. É isso que vocês precisam entender. A lei não justifica ninguém. A lei nos aponta o pecado. A lei nos aponta o pecado. E o nosso Yeshua nos purifica desse pecado. É isso que o texto está falando. Então, quando ele diz vocês estão livres da lei, dentro desse contexto está livre do pecado, de transgredir. Agora eu estou obedecendo a lei do eterno, os mandamentos. E em seguida ele diz: pois eu não teria conhecido a concupiscência, quer dizer, o pecado da carne, se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando da situação, através do mandamento, gerou em mim toda espécie de concupiscência. Quer dizer, através do mandamento, da lei, gerou em mim toda espécie de pecado. Tá? Então eu só posso entender o pecado se eu entender o mandamento. Então, se não tiver mandamento, lei, não tem pecado. Então eu não conseguia conhecer o pecado se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Amém? E em seguida ele diz: pois se a lei, sem a lei, o pecado está morto. Então, se não tiver lei, o pecado está morto. Amém, meus irmãos? Então, como é que os mandamentos acabaram? Como é que eu posso dizer que agora o versículo 6 está dizendo: porém agora estamos livres da lei? Não é lei de mandamento, é lei do pecado. Leiam Romanos 6 e 7, meu irmão. Não leia texto isolado, não. Amém? Lembra o que o apóstolo Pedro falou no começo? Que muitos daí vão pegar as cartas de Paulo e distorcer, mas vão distorcer para a sua perdição. Amém? Fique em paz e que o Eterno abençoe.